Graças a Deus, graças ao nosso bom e poderoso Senhor dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, que Ele venha cobrir a sua vida, amiga e amigo ouvinte, cobri-la com a sua sombra, a sombra da sua mão poderosa, para que possa ser você guiada pelo caminho reto, ou pelos caminhos retos, pelos caminhos da justiça. Porque só e somente os caminhos da justiça conduzem à vida. Porque a plenitude da vida, a grandeza da vida que Deus criou, a abundância de vida prometida pelo Senhor Jesus, está sustentada na justiça, sustentada no que é certo, sustentada no que é direito, no que é correto, sustentada na disciplina. Quando Deus promete vida e vida com abundância, é porque Ele exige, antes de nada, que as pessoas venham mostrar um comportamento ético, disciplinar. Da mesma forma como o pai, a mãe, que cobra dos seus filhos a ética, cobra dos seus filhos a disciplina, a ordem, não é verdade? Assim também é Deus. Então, tudo que é de bom, perfeito, tudo que é maravilhoso que Deus criou, é para aqueles que andam no caminho da justiça. E como que eu posso andar no caminho da justiça? Pergunta a pessoa. Como? Se eu vivo num mundo cheio de corrupção. Até as leis que eles fazem, que os políticos fazem, não são para ser cumpridas, justamente para a gente ser obrigado a se corromper para poder dar continuidade à nossa vida. Como é que eu posso viver na linha se eles fazem leis injustas, leis que venham, no fundo, beneficiá-lo a eles mesmos? Então, eu sei, minha amiga e meu amigo, como é difícil. Como é difícil viver neste mundo de tanta sujeira, de tanta imundícia, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanto engano, de tantas coisas erradas. Como é que eu posso ser justo? Como que Deus pode exigir de mim justiça, andar na justiça, na obediência, se eu vivo sob as leis da injustiça, se eu vivo sob as leis do que é incorreto? Como que pode, então, seguir na lei da justiça se tem a lei da injustiça nesse mundo? Que me faz, que me obriga a andar na injustiça. Só tem um jeito, minha amiga, meu amigo ouvinte. Só tem um jeito. O Espírito de Deus para guiar os nossos pensamentos, os nossos passos. Só o Espírito Santo para nos guiar durante toda a nossa vida neste mundo. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos, os seus seguidores, antes de subir aos céus, antes de sair da terra e chegar ao trono à direita do Deus Pai, Jesus tinha lá reunido mais de 500 pessoas. Ele disse para eles: olha, eu vou enviar a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Mantenham-se na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, não foi uma opção que Jesus colocou para eles receber o Espírito Santo, mas uma imposição.
eles tinham que receber o Espírito Santo para se manterem discípulos, se manterem seguidores do Senhor Jesus, se manterem na justiça. Porque, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, presta atenção, presta bastante atenção que eu vou dizer para vocês. Eu vou subir, eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, o outro guia que estará para sempre com vocês e dentro de vocês. Presta atenção. O Espírito Santo foi o que me gerou. Em outras palavras, Jesus estava falando. O Espírito Santo foi o que me gerou. Foi o Espírito Santo que me ungiu. Foi o Espírito Santo que me guiou. Foi o Espírito Santo que me fez vencer Satanás no deserto. Foi o Espírito Santo quem me ressuscitou. Então, eu quero deixar para vocês o melhor que eu tenho. Eu não vou deixar vocês sob a orientação do pastor, do bispo, do apóstolo, de fulano, de Beltrano ou Cicrano. Eu vou deixar vocês sob a direção, cuidado do meu Espírito, o mesmo Espírito que me guiou até aqui. Eu vou enviá-lo para vocês. Agora, para vocês receberem-no, vocês têm que ficar na cidade de Jerusalém. E ficar na cidade de Jerusalém, minha amiga e meu amigo ouvinte, significa que quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus lá no altar, quando você empenha a sua palavra, se compromete a seguir a sua palavra, então você está presa a Ele, a Jesus. Então a sua vida tem que se manter no altar, porque Jerusalém representa o altar, representa o lugar de Deus. Foi em Jerusalém que Abraão foi enviado para fazer o sacrifício do seu filho. Foi em Jerusalém, ali junto de Jerusalém, Belém, que Jesus nasceu. Mas foi em Jerusalém que ele foi julgado, condenado e morto. Mas também foi em Jerusalém que ele ressuscitou. E então, Jerusalém significa o altar, significa o lugar da fé, dos pensamentos ligados, focados permanentemente em Deus. Então, quando você entrega a sua vida no altar, você não pode sair do altar. Quer dizer, os seus pensamentos não podem sair do altar. Se você deixar os seus pensamentos saírem do altar, então você vai estar fora do altar. Então você não vai receber o Espírito Santo. E essa é a razão porque no jejum de Daniel, a partir do dia 5 agora, quando nós fazemos um jejum do mundo secular, no fundo é isso. É para que você venha mergulhar em Jerusalém, quer dizer, no altar. Você venha mergulhar os seus pensamentos no altar. Você venha mergulhar os seus pensamentos em Jerusalém. E aí, com os pensamentos em Jerusalém, ou melhor, com os pensamentos no altar, você vai estar apto para receber o revestimento do Espírito Santo, o poder de Deus, o Espírito de Jesus. Então Jesus diz, olha, não saia do altar, quer dizer, Jerusalém, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Não saiam, não saiam. Quer dizer, não... Mas, bispo, você me pergunta assim, mas, bicho, como é que eu posso não sair do altar quando eu entrego a minha vida para Jesus e não ter que sair para trabalhar, para cuidar da minha vida? Como não é possível? Não é possível isso, não. É possível sim. Porque você pode trabalhar e pensar no altar. Você pode estudar e pensar no altar. Você pode fazer qualquer atividade, mas o seu pensamento está permanentemente no altar, que é Jerusalém.
Não é possível isso? Claro que é possível. É a mesma coisa. Quando a gente casa, e eu lembro que quando eu me casei, até antes de casar já era assim, mas quando eu me casei, eu vivia, né? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava, mas o meu pensamento estava em casa, estava na Esther. Quer dizer, o meu pensamento estava com a minha noiva, minha esposa, o meu compromisso com ela. E isso que significa amor. Isso que significa amor. E você também, quando está em Jerusalém, você está com seu pensamento no altar. Quer dizer, seu pensamento está em Deus. É isso que significa verdadeiramente permanecer em Jerusalém. Por isso que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, depois que você recebe o Espírito Santo, aí sim, você tem força, você tem condições de cuidar da sua vida, dar prosseguimento à sua vida. Mas enquanto você não receber o Espírito Santo, minha amiga, você não tem segurança. Você não tem segurança. Você não tem como vencer o mal sem o revestimento do Espírito Santo. Não tem, não tem. É por isso que está escrito que aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a ele. Não pertence. Não é porque a pessoa não queira pertencer, não. Ela quer pertencer, mas ela está tão sujeita às injustiças, aos erros, aos pecados desse mundo, que é difícil, é impossível seguir Jesus vivendo nesse mundo, a não ser que a pessoa tenha o Espírito Santo. Então você me ouve agora, você pode verificar, você pode ter dinheiro, ter sucesso, você pode ter tudo o que você quiser, mas se você não tem o Espírito Santo, você não consegue vencer o pecado. Você só consegue vencer o pecado, só consegue vencer a carne, só consegue vencer a injustiça quando você tem o Espírito Santo. Porque ele, o Espírito de Deus, fez isso com Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus foi o exemplo de fé, de discípulo, de servo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele e o guiava e o dirigia. Então ele venceu tudo, inclusive a morte, e ressuscitou. Essa é a proposta que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Que você tenha o Espírito dele para garantir a sua salvação, para garantir a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é o penhor de Deus, quer dizer, é a garantia de Deus em nós que seremos salvos. Então, minha amiga, meu amigo, fazer o jejum de Daniel é justamente para voltar para Jerusalém e ficar ali no altar, quer dizer, em Jerusalém, permanentemente, até que o Espírito Santo venha. Então, nós vamos entrar no jejum de Daniel a partir do dia 5, e todos os dias nós vamos manter a nossa mente focada no altar, focada nas coisas de Deus. Inclusive, nós temos aí o nosso site, onde as pessoas podem ficar 24 horas por dia, se quiserem, não é possível, mas se quiserem. E só tem informações bíblicas, espirituais, filmes, mensagens, inclusive reuniões ao vivo do Templo de Salomão, todos os dias. Então você vai ter o que ocupar a sua mente, univerparacrer.com. Você entra nesse site, faz a sua inscrição e você vai ter direito ao mundo da fé, para você então poder se sustentar durante esses dias, 21 dias do jejum de Daniel, para que você possa manter a sua mente
ligada no altar, ligada em Jerusalém. Ainda que você trabalhe, ainda que você tenha que estudar, ainda que você tenha que fazer os seus afazeres, você vai ter a sua mente voltada para as coisas do altar ou de Jerusalém, conforme Jesus prometeu. 21 dias assim. E você pode ter certeza, quando você fizer isso, você vai receber o Espírito Santo, porque ninguém tem mais desejo de enchê-lo do Espírito Santo do que o próprio Deus. Tanto é que Jesus disse, ficai em Jerusalém, ficai até que do alto sejais revestido do poder de Deus, do Espírito Santo. Então você tem a garantia de Jesus que vai ser batizado com o Espírito Santo quando permanecer com o seu pensamento no altar, quando você se deixar levar pelo Espírito do altar, que é o Espírito de Jerusalém. E aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, você vai conquistar o seu casamento, você vai lutar pelos seus objetivos, você vai estudar, vai fazer tudo aquilo que você tem que fazer para dar prosseguimento à sua vida. Mas primeiro você vai ter que estar mergulhada no Espírito Santo, imersa no Espírito Santo. Você que quer receber o Espírito de Deus, essa herança, a melhor, a mais gloriosa das heranças de Deus para nós, nesse mundo, que é o Espírito Santo, você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar, você tem que sacrificar a sua vida e mantê-la lá no altar, 24 horas por dia. Tá bom? Que isso aconteça com você, para você saber o que significa viver em comunhão com Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás deles. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.
Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Olá, Bispo Macedo, sou a Jussara. Eu venho agradecer o Senhor pelo livro Jejum de Daniel, que fez toda a diferença na minha vida. Porque depois que eu li esse livro e eu fiz o Jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. E isso transformou a minha vida. Obrigada. O livro Jejum de Daniel, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Pois é, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando você recebe o Espírito de Deus, e você só recebe o Espírito de Deus quando você entrega toda a sua vida, quando você sacrifica toda a sua vida, é tudo por tudo. Você entrega tudo que é você, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, tudo que você pretende ter, todo o seu futuro, tudo. Você faz do Senhor Jesus o primeiro na sua vida. Quando você faz Ele o primeiro na sua vida, então Ele vai imediatamente fazer você o primeiro na vida dele. Que é o primogênito, né? É isso que é primogênito. Deus exige os dízimos, quer dizer, os primeiros frutos da nossa renda. Em outras palavras, Ele exige a honra de ser o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele exige que nós o façamos o primeiro na nossa vida, um primeiro na nossa vida. Quando nós dedicamos, quando nós fazemos isso, então Ele também nos elege o primeiro na vida dele. Você sabe, é o primogênito. O primogênito tinha e tem direitos, privilégios maiores do que os demais filhos. Então, você se torna primogênito para Deus, quer dizer, a razão das bênçãos de Deus. E o que é que Ele te dá em primeiro lugar? É o Espírito Santo. Então, por isso que quando a pessoa entrega tudo, toda a sua vida, ela recebe toda a vida de Deus, que é todo o Espírito Santo. E Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Se Ele não dá o Espírito Santo por medida, é óbvio que Ele exige, Ele tem o direito de exigir que nós também não venhamos dar apenas 99,9%. Tem que ser 100%, tem que ser tudo. 100%. É tudo por tudo. Agora, vamos ouvir, neste momento, testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, foram seladas com o Espírito Santo. E o que aconteceu na vida delas? Veja, repare o que elas eram, o relato do que a vida delas era, e o relato da vida do que elas começaram a ser depois que receberam o Espírito Santo. Vamos ouvir. Minha vida antes de receber o Espírito Santo, eu era totalmente triste, vazia. Eu era uma pessoa muito briguenta. Apesar de ser triste, eu não gostava de ver a felicidade de ninguém. Os meus pais se separaram, então eu guardei mágoa, ressentimento, principalmente da minha mãe. Eu tinha muita mágoa dela, porque ela, para mim, ela era o foco da separação. Eu acho que isso eu não queria ter ela como espelho. Eu passava na rua, se falasse sua mãe, não, ela não é minha mãe. Então a gente vivia brigando, um pé de guerra dentro de casa. A gente não era unida. Se eu via alguém sorrindo, eu ia até a pessoa, arrumava briga, coisas mínimas. Eu era a pessoa que todo mundo queria deixar de lado, ninguém queria se aproximar. Então eu sempre buscava isso. Eu não estava bem, mas não queria que ninguém também estivesse. Eu buscava felicidade em bebida, saía,
era uma felicidade, às vezes, que eu buscava momentânea, e era aquele momento só. Então, quando eu chegava em casa, deitava a minha cabeça, aí que vinha, tipo, o que eu estou fazendo da minha vida. E então, participando das reuniões de quarta e domingo, que eu vi a importância de ter o Espírito Santo. Eu vi o homem de Deus passando, falando que quem tinha o Espírito Santo tinha paz, tranquilidade, não tinha como ser triste. Então, eu falei, não, eu preciso. Aí, claro, tinha que renunciar a muitas coisas. Então, eu fiz isso. Quando eu estava no mundo, eu buscava me preencher, eu buscava a felicidade. E eu não achava, então eu falei, não vejo por que não dar esse voto de confiança. Então, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero conhecer. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Então, eu me lancei. Foram 21 dias, foi no penúltimo dia do jejum que eu conquistei. Então, eu renunciei tudo. Eu larguei redes sociais, televisão. Eu gosto muito de assistir filmes. Então, eu falei, não, eu tenho que largar isso. Eu larguei tudo. Até mesmo dentro da faculdade, eu me afastei, buscava somente me concentrar naquele momento na aula. Quando eu saía de lá, era eu e Deus. Então, eu me lancei, busquei estar sempre conectada com Deus, lendo coisas que me ligassem a Ele, assistindo filmes que me edificassem, me desconectei do mundo para me conectar somente a Deus. Foi quando num dia eu fui batizada com o Espírito Santo, foi no penúltimo dia de jejum de Daniel. Eu já não aceitava, eu já tinha determinado dentro de mim que eu não ia passar os 21 dias, chegar no último dia ser batizada, tinha que ser antes. Então foi uma luta constante, eu lembro que foi 4 horas. Acabou a reunião, ainda estava lá buscando, só estava eu dentro da igreja buscando. Eu falei, eu não aceito chegar amanhã no último dia e receber, tem que ser agora. Então eu busquei, até que veio paz. Na hora que veio paz e a certeza, aí eu já sabia que o Espírito Santo já estava habitando em mim. Hoje eu posso deitar no travesseiro, dormir tranquilamente, sem ficar me preocupando com aquelas coisas, sem ficar procurando coisas para me preencher. Não, hoje eu já sou totalmente preenchida. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Você verifica, minha amiga, que todos os testemunhos que nós temos colocado aqui ao longo dessas últimas semanas, todas as pessoas, 100% eram tristes. Pode verificar. Eu era triste, eu era vazia, eu tinha problemas com a minha mãe, normalmente problemas com a mãe. Por quê? Porque faltava o espírito da alegria. O Espírito Santo é o espírito da alegria. Sabe por que ele é o espírito da alegria? Porque ele é o espírito da paz. Quando ele vem, ele faz você se encher tanto de paz, que é uma coisa que você não sabe o que é. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não sabe o que é paz. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela recebe a paz. E a paz é tão grande, é tão imensa, é maior do que todo o oceano, de todo o universo, porque é a paz de Deus. Quando a paz do Espírito Santo entra, então vem aquele gozo, aquela alegria imensa, enorme, indizível, inexplicável. Por quê? Porque a pessoa nunca teve paz e de repente recebe a paz do próprio Deus, a presença do próprio Deus no Espírito Santo, então ela se enche de alegria. E veja que até a forma dela falar é diferente. Quando ela lembrava do passado, ela tinha uma voz embargada. Agora, quando começa a falar do Espírito Santo que recebeu, pronto, mudou a vida dela. E é isso que vai acontecer no jejum de Daniel a partir do dia 5. Vamos ouvir mais testemunhos. A minha vida, antes de receber o Espírito Santo, era vazia. E eu me preenchia no vício do álcool e com saídas com amigos. Apesar de ser casado, eu saía todos os dias com amigos e vivia em bares, porque eu tinha um vazio e preenchia com essas companhias. Eu bebia, mas no dia seguinte eu estava triste. Eu ia trabalhar, mas não tinha uma alegria. Eu tinha uma tristeza dentro de mim. Eu era uma pessoa viciada, uma pessoa que não dava valor à família a ponto de trair minha esposa. Porque eu buscava o preenchimento também em outra companhia, e não a companhia da minha esposa ou da minha família. Então eu era triste nesse sentido, que eu não tinha uma vida
que me dava alegria. Eu tentava preencher com outras coisas, mas não me preenchia. Tudo era vazio. Eu tinha tudo para ser feliz. Eu tinha uma esposa dedicada, eu tinha uma filha perfeita, maravilhosa, eu tinha emprego, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não era feliz. Tudo não me preenchia, eu era vazio, apesar de ter toda a condição de ter uma vida feliz. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E essas reuniões começaram a me mudar em alguns sentidos, mas ainda tinha um vazio. E eu ouvi dizer do Espírito Santo, que o Espírito Santo preenchia o nosso vazio, mas eu ainda não tinha como prioridade o Espírito Santo. A minha prioridade era financeira, a minha prioridade era família, todas as prioridades que eu tinha, menos a prioridade do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. E nesta busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Eu me dediquei inteiramente. Eu coloquei como prioridade realmente o recebimento do Espírito Santo. Eu deixei redes sociais, eu deixei jornais, esporte que eu gosto muito, eu parei de assistir qualquer tipo de futebol. Minha vida era só ler a Bíblia, conhecer mais sobre a vontade de Deus, realmente me interessar sobre o que Deus queria da minha vida. Porque eu queria, de uma forma assim, prioritária, conhecer o Espírito Santo. Era esse meu objetivo principal, conhecer o Espírito Santo. E o jejum de Daniel me deu essa oportunidade, porque eu deixei as coisas que eu gostava, as coisas de lado do mundo, e aproveitei essa oportunidade para me dedicar mais à palavra de Deus, à santidade, à busca do Espírito Santo. Isso foi realmente o que fez a diferença. Foi quando, num domingo pela manhã, nessa dedicação toda, nessa busca incessante, que o Espírito Santo se apossou de mim. É inexplicável e, ao mesmo tempo, dá para dizer que é uma coisa que nunca senti na minha vida. Todo aquilo que eu fazia no passado para me preencher foi preenchido nesse momento com o Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu tenho uma felicidade que não é momentânea, não é dias felizes. Não, minha felicidade são todos os dias, é dentro de mim. E tudo que vem, mesmo que sendo coisas ruins que não vão deixar de vir, mas eu tenho a certeza de que vai ser resolvido, de que eu vou resolver aquele problema. Não por minha força, mas porque o Espírito Santo está dentro de mim. E tudo isso aconteceu quando eu fui batizado com o Espírito Santo. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida fútil, vamos dizer assim, vazia. Procurava preencher ou ter uma razão de viver e alegria comprando roupas, sapatos, bolsas, joias. Eu percebia que aquilo não me preenchia, mas não sabia onde ir, como fazer para preencher. Achava que estar com amigas, estar passeando, viajando seria um meio assim para estar feliz, para estar realizada. Quando na verdade é pura ilusão. Então a minha vida era, vamos dizer assim, extremamente vazia. Eu era uma pessoa irritada, eu era uma pessoa rancorosa, tudo dependendo, assim, em virtude assim, das pessoas me olharem feio, mal-humoradas, aquilo ali já me deixava também irritada. Então era aquela coisa muito de pagar o mal com o mal, ou então de fazer a pessoa sentir o que eu senti. Então a minha vida muitas das vezes foi dessa forma, foi pautada nisso, em rancor, em mágoas, em vazio, em ilusão. Eu cheguei aqui devido a uma traição no meu casamento por parte do meu marido e muito desiludida da vida, imaginando ser o fundo do poço mesmo que um ser humano possa chegar, uma mulher pode chegar, né, uma mulher traída. E chegando aqui, às reuniões de quarta e domingo, eu aprendi a importância que a gente ouvia falar do Espírito Santo, que a gente tem que ter o Espírito Santo, mas eu não entendia o que era esse Espírito Santo, o que ele faz dentro de uma pessoa, qual a importância dele dentro da gente. Mas devido a essas reuniões que eu frequentava, eu vinha saber o valor que ele tem dentro de um ser humano e o Espírito de Deus dentro da gente muda o comportamento, muda a conduta, muda a postura, muda até o semblante. Para mim foi primordial, foi prioridade, foi entender a importância do Espírito Santo e buscar
ter Espírito Santo, porque da forma em que eu estava, da forma em que eu cheguei aqui, orgulhosa, rancorosa, com mágoa, nunca ele poderia estar dentro de mim. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Obedeci o que estava sendo dirigido, pregado, que era da gente não entrar na internet, não desviar o foco e a atenção para a mídia, para as coisas que estavam acontecendo no momento, reportagens, entretenimento, novelas, filmes. Então, eu me abstive disso, dessas programações, e eu foquei mais em estar 24 horas só em contato com Deus, com o Espírito Santo. O meu pensamento, o meu foco ficava 24 horas só pensando como agradar o meu Deus, o que eu tenho que fazer, o que Ele quer de mim, e fazendo as orações e conversando com Deus, e sempre focado, dormia falando e pedindo a Deus, eu quero te agradar, levantava, Senhor, eu quero te agradar. Então foi focando nisso, só pensando em agradar mesmo a Deus e ter o retorno de ter o Espírito Santo, que eu realmente, assim, obedeci realmente o que estavam pedindo para ser feito e fiz. A primeira coisa foi a certeza de que Ele era comigo, da certeza que Ele estava comigo, e assim, e do reino de Deus estar dentro de mim para enfrentar a luta que fosse, que estivesse por vir. Eu estaria pautada, eu estaria, vamos dizer, blindada com o próprio Espírito Santo. Então, eu não teria do que me preocupar, do que duvidar, do que ficar ansiosa, porque ali eu estava sendo resguardada, eu estava tendo a certeza que o Espírito Santo estava sobre mim mesmo, me abraçando, dentro de mim, me envolvendo. Todo aquele jeito orgulhoso, rancoroso que eu tinha, eu não tenho mais. Então, passei a ser uma pessoa calma, uma pessoa humilde, uma pessoa preocupada com outras pessoas que estivessem sofrendo. Então, a transformação dentro da gente é nítida, porque você passa a ter, assim, a humildade em encarar situações, ter a certeza, por mais luta que você venha passar, a certeza de que você vai vencer, de que você tem alguém contigo e que não vai te abandonar nunca. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Você vê que coisa maravilhosa, né? O testemunho dessa moça. Muito bonito, maravilhoso. Os outros também, realmente, todos os testemunhos, quando a pessoa diz, eu recebi o Espírito Santo, são magníficos, mas ela explica de uma forma muito clara, muito clara. Eu não sei se você observou que ela, no caminho do sacrifício, ou melhor, no caminho do altar, no caminho do recebimento do Espírito Santo, que é em Jerusalém, né? Jerusalém é o local onde derrama o Espírito Santo, quer dizer, o altar, né? É um tipo do altar. O altar é Jerusalém, ficar em Jerusalém. Então, quando ela se encaminhava para o altar ou para Jerusalém, ela tinha que negar a si mesma, ela tinha que sacrificar o seu rancor, o seu orgulho. Enfim, ela teve que abrir mão das coisas que ela mais gostava. O homem disse assim, olha, a coisa que eu mais gostava era futebol. Eu abri mão do futebol, eu abri mão do esporte, que eu mais gosto, para chegar no altar, para chegar até Jerusalém, para ficar no altar. Porque ficar no altar é ficar em Jerusalém. E especialmente nesses 21 dias, quando você renuncia a tudo. Você renuncia a tudo. Tudo que vem do mundo, você deixa de lado. Por exemplo, nós temos a novela dos 10 mandamentos, quer dizer, acabou a novela dos 10 mandamentos, nós vamos entrar em outra novela bíblica, para que você mantenha a sua fé avivada, para que você venha continuar aprendendo as coisas de Deus. Quer dizer, então a novela bíblica, você vai participar de forma tranquila, com a consciência limpa, de estar assistindo uma coisa de fé, da fé. Então, além disso, nós temos já o univerparacrer.com, que é uma plataforma que tem filmes para as crianças, tudo evangélico, tudo
todos os cristãos. Filmes para adultos, para crianças, nós temos material, farto material bíblico, evangelístico, de exortação, de ensinamento, de orientação, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre a fé, falando sobre prosperidade, falando sobre a cura divina, falando sobre o ministério de Jesus. Você sabia que o ministério de Jesus estava fundamentado num tripé? Num tripé, quer dizer, o ministério de Jesus estava fundamentado no ensinamento, na manifestação do poder, que é a cura divina, a libertação, etc., os milagres. E também, terceiro ponto, o ministério de Jesus estava focado também na pregação do reino de Deus. Então, três coisas. Então, tudo isso você vai encontrar no univerparacrer.com, essa plataforma que dá a você fundamentos para você manter a sua fé avivada e sustentar a sua fé em Jesus. Porque sem o Espírito Santo, minha amiga, eu diria impossível você seguir Jesus. Você pode seguir por um tempo, mas não por todo o tempo. Só com o Espírito Santo a gente luta e vence as nossas lutas, tá bom? Então, univerparacrer.com, você vai ter o direito de assistir tudo que está ali, todo um trabalho de sustentação para a sua fé. Esse Univer para Crer tem um custo de R$14 mensais. Quer dizer, R$14 mensais você pode ter em 2 aparelhos. Você pode ter no seu iPad, no seu tablet, ou no seu computador, ou no seu iPhone, ou no seu telefone móvel. Enfim, você pode usar dois instrumentos para assistir tudo o que tem nessa plataforma. Então, você pode, por exemplo, assistir na sua casa, o Univer para Crer, enquanto o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa pode assistir no trabalho, lá, tiver um tempinho, lá no telefone móvel. Está aí à disposição para todas as pessoas. Entre lá e você vai verificar se o que eu estou falando confere ou não. E, sobretudo, nós teremos reuniões dirigidas do templo, ao vivo, diretamente do Templo de Salomão. Então, isso aí é magnífico, maravilhoso. Por exemplo, se você entrar agora, agora não tem reunião no templo, nesse momento, no Templo de Salomão. Mas, logo mais à noite, nós teremos, às 8h, nós teremos a reunião no Templo de Salomão e você vai poder participar. Seja onde quer que você esteja. Qualquer lugar do mundo você vai poder participar. Não é bacana isso? R$14 por mês. Nós fomos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta novamente para falar das coisas de Deus e também fortalecer aquela busca, quer dizer, aquele encontro com o noivo amanhã em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a noite do noivo. A noite do noivo. Você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui amanhã. Então, novamente, eu convido para você estar conosco. Que Deus abençoe você, a sua vida, sua família e a sua vida toda. Em tudo, resplandeça a glória de Deus. Até amanhã. Se você quer ganhar